Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos esquentar aqui, estou com o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. A gente está em Porto Alegre e eu sei que vocês vão chegando aos poucos, então a gente vai esquentar aqui o ao vivo até que as pessoas possam ir chegando. Enquanto isso eu vou tomando um café ao invés de um chimarrão. O bom dia que nós queremos é amanhã. Pois é, bom dia. Arquivem essa treta que montaram para o Lula não participar do processo eleitoral. Pois é, Requião. Então vamos já começar por aí. É a esperança que a gente mantém. O que te traz até aqui, né? Quer dizer, você está o tempo todo muito próximo dessa luta aí, em defesa de um julgamento justo, mas assim, eu acho que essa data é muito especial, além de todas as outras que a gente já participou. Especial, inclusive, para a história do direito no Brasil. O judiciário está submetendo a uma prova. Ele pode sair muito mal desse processo, pode perder completamente a sua credibilidade. Conheço o Lula há muito tempo, conheço o caso do triplex, sei que ele não tem nenhuma coisa que possa incriminá-lo nesse processo, se suporta apenas uma denúncia do Léo Pinheiro. É evidente que a OAS queria fazer uma troca com ele, e eu, pessoalmente, acredito que a OAS não queria cobrar a diferença. Porque a dona Marisa tinha comprado um apartamento há alguns anos já, no terceiro ou no quarto andar. Uma cota Uma cota no terceiro, de uma cooperativa. No terceiro ou no quarto andar. Não era, para vocês terem uma ideia, vocês que nos assistem agora, das ambições da dona Marisa, não era nem de frente para o mar. Era de fundo. O Lula elege a sucessora, sai com 84% de popularidade no Brasil, e a OAS convida a dona Marisa para conhecer a cobertura. Não, o nosso ex-presidente precisa ser o proprietário da cobertura. O que se presume num processo dele? A dona Marisa, ao longo dos anos, parece que já tinha pagado 380 ou 400 mil reais. Contabilizava isso e o Lula pagava a diferença. Eu acredito, você também, você não é ingênuo, que dificilmente a OAS iria cobrar isso do presidente. Sim. Eles queriam fazer uma gentileza. Eles queriam fazer presidente. O que historicamente sempre se fez. Qualquer empreiteiro faz. Pois é. No ar, minha Opa, gente. voltando ao vivo aqui com o senador Roberto Requião. Rovai, nós conversávamos sobre o processo do Lula. Vamos ver se entra alguém na sua timeline. Olá, minha gente. Alô. Que pau. Ah, tá entrando. Ele demora. Você está no blog do Rovai? Não, estou entrando na Revista Fórum. Estamos ao vivo pela Revista Fórum. Alô, ao vivo, 4, 6... Temos a Ivana Bentes, já do Rio de Janeiro, assistindo. Ivana Bentes, diretora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Escola de Comunicação e Artes, o Julinho Bittencourt. Então, uma audiência extremamente qualificada. Requião, vai lá, você estava falando... Ivona ou Ivana? Ivana. Nós estávamos comentando sobre a história do tal triplex. Dona Marisa tinha comprado uma cota no terceiro, no quarto andar, dentro da sua visão de mundo e da sua missão. Não tinha nem frente para o mar. E ela pagou alguns anos. Provavelmente tinha deixado lá uns 380, 400 mil reais. O Lula faz a sucessora, sai do governo com 84% de apoiamento popular. E o tal do Léo Pinheiro, da OAS, convida a dona Marisa, ela leva o Lula para conhecer a cobertura. Um triplex. Aquele triplex que o Maluf chamou de 3 Minha Casa Minha Vida, um em porque cima 70 do andares, 70 metros, 70 metros e uma laje. Não é um triplex meio... Uma praia modesta, sim, pouco procurada e um edifício sem grandes qualidades de construção e pequeno. Muito bem. O Lula olhou, provavelmente desconfiou que queriam fazer uma doação a ele, uma oferta, e não aceitou, disse que não queria. Então, pôs defeitos na cozinha, se não me engano. Bom, ele sai de lá, a OAS resolve investir e tenta fazer uma cozinha que talvez fosse do agrado da dona Marisa e investe recursos dela mesmo. Nada com Petrobras. Eu acredito que a OAS ia fazer aquela gentileza típica de empreiteiros com o ex-presidente da República, com 84% de aprovação popular, que elegeu a sucessora. Muito bem, mas o Lula não entra nesse jogo. Daí surge aquele negócio do mensalão, aquilo tudo, e esse apartamento era da OAS, não era do Lula, tanto que agora uma juíza de Brasília penhora esse apartamento, ou sequestra, eu não sei bem qual é a figura jurídica, e da OAS com um credor da OAS.
Então Lula nunca aceitou isso. Daí montam esse jogo todo, mas o que é que está se procurando com isso? Eu acho que é muito claro. Eu sou advogado. Do ponto de vista do direito, esta condenação, esta ação, não tem nenhuma possibilidade de se viabilizar. Não era do Lula, nunca foi do Lula e não seria do Lula. E eu que conheço pessoalmente o Lula, acho que ele jamais aceitaria o que talvez, muito possivelmente, estivesse pretendendo a OAS. Fazer uma doação contra o que a Marisa já tinha pagado pelo apartamento do 3º, do 4º andar de fundo. Senador, agora... Então isso não aconteceu. O que está acontecendo? Uma jogada política para tirar a candidatura do Lula da sucessão presidencial. O que significa a candidatura do Lula agora? Rovai, você sabe que eu fui oposição à economia do Lula com o Meirelles, nunca engoli aquilo. Foi oposição dura contra o Joaquim Levy com a Dilma, mas eu votei contra o impeachment, eu percebi o que significava isso, principalmente no momento em que lançaram a tal ponte para o futuro. Sim. Que é a proposta neoliberal que faliu no mundo já, que forçou a Inglaterra a viabilizar o Brexit, sair da União Europeia, que quebrou a Itália, que fez com que a Espanha até hoje não tivesse um governo a Grécia estável, numa situação que de impediu calamidade. até agora um governo estável na Alemanha e que destruiu a Grécia. Portugal está saindo disso porque não entrou no jogo do liberalismo econômico. Que criou uma geringonça. Aumentou o salário mínimo, aumentou o salário, aumentou a pensão dos aposentados, está fazendo girar a economia como a Alemanha na nova política em 30 fez, como fez o New Deal com o Roosevelt nos Estados Unidos, como fez o Japão com o Keidanren. É uma associação para o crescimento, sem essa conversa que não se pode gastar mais do que recebe, porque o endividamento do Estado... Aliás, o empréstimo é a base do capitalismo. O capitalismo não existe sem um empréstimo de médio e de longo prazo. E o Estado investindo tem tirado os países da recessão. Aqui é o contrário. Eles não querem sair da recessão. Eles querem destruir o Estado social brasileiro e entregar a nossa economia para a dependência absoluta da economia de países mais desenvolvidos. Estados Unidos, basicamente. Senador, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu me recordo no começo do processo da investigação conduzida pelo Moro, e aí eu me incluo junto com o senhor nisso daí, parecia que havia uma certa seriedade na condução daquele processo. Não havia. O que aconteceu, Eu não vou fazer, aonde desencarrilhou? Eu não vou fazer aqui com você um julgamento do Moro e dos promotores com os mesmos critérios que eles estão julgando os outros. Eles estão brincando de Torquemadas e Savonarolas. Eles estão partindo de uma visão ideológica, filosófica, e pela sua convicção eles querem o liberalismo econômico. O Moro se apaixonou pelos Estados Unidos, não sei porquê. Ele vai uma vez, 2 por mês para os Estados Unidos, aparece lá nos 60 Minutos, programa de maior audiência no planeta, né? Talvez não seja de maior audiência, qualquer programinha na China, com 1,5 bilhão de habitantes, deve ter mais audiência. Mas no Ocidente seria o de maior audiência. E eles querem tirar o Moro, o Lula do processo eleitoral. Isto serve a quem? O que eles estão propondo? Venda de terras no Brasil sem limite de tamanho para interesses estrangeiros. Bom, americanos, sim, americanos, ingleses, italianos, franceses, e por que não russos ou chineses? Porque o que a gente está vendo é que esses ditos países mais à esquerda no mundo estão entrando nesta farra de abertura do Brasil sem nenhuma cerimônia. Eletrobras vendida, perdemos o controle da geração elétrica e a propriedade dos nossos rios, o controle dos nossos rios. Acabaram com todas as garantias trabalhistas. Querem acabar agora com a aposentadoria pública e entregar essa massa de recursos para a banca privada. Eles estão destruindo o Estado social no Brasil, alguns com essa tese maluca do liberalismo econômico, que já quebrou a Europa e está falida no mundo, e outros por corrupção pura e simples. No caso dos procuradores e dos juízes que estão trabalhando nisso, eu acho que a corrupção é ideológica, não é monetária. A cabeça deles foi tomada por essa história de liberdade absoluta de comércio que país nenhum do mundo pratica. E, além da ideologia, quando eles defendem essas ideias e atacam os nacionalistas com a agressão judicial, eles são extremamente privilegiados. Na sua carreira se tornam importantes
pela composição da magistratura, do Ministério Público hoje, e tem um apoio brutal da mídia que está ligada aos interesses do capital financeiro. Agora, senador, como é que a gente vai sair dessa encruzilhada? Porque a despeito de, mesmo que esse julgamento aqui, o Lula ganhe de 3-0, vamos supor aqui o que seria, digamos, um banho de sal na democracia brasileira. Mesmo assim, a sociedade está cindida a tal ponto, o judiciário e a Polícia Federal têm tomado atitudes que são inconstitucionais, né, para dizer o mínimo, são absurdas, Você mas está se eu vou ser referindo delicado. àquela brincadeira com Cabral. Com o Sérgio Cabral. O Rovai e quem está nos ouvindo certamente viram com alegria o indiciamento do Cabral. Sim. Um bandido. Aliás, eu acho que nem criminoso ele é um psicopata. Ele perdeu o senso da justiça, da condução da administração. É um doido. Sim. Cabral é um doido. E construiu uma gangue em torno dele, uma quadrilha. Ele devia estar num hospício, não é na penitenciária, e num hospício para muito tempo. Eu acho que não tem cura o mal dele. E isso me aborrece profundamente, principalmente eu que conheci o seu pai. Sim. O Sérgio Cabral, que era um intelectual nacionalista, refinadíssimo, trabalhando a cultura popular, e que eu, como dirigente de política universitária no Paraná, de diretórios e tudo mais, trouxe ao Paraná algumas vezes para fazer conferências brilhantes. O velho Sérgio Cabral está com Alzheimer hoje, para sua felicidade, porque ele jamais aceitaria o que o filho fez e o que está acontecendo com o filho. Mas muito bem, prende o Sérgio Cabral, para minha satisfação, para a sua e a satisfação do Brasil. Mas de repente muda o Sérgio Cabral de prisão do Rio de Janeiro para Curitiba e a Polícia Federal acorrenta o Sérgio Cabral para um espetáculo da mídia, da Globo News, da Carta Capital, dessa coisa toda que está por aí. Carta Capital não, Carta Capital não. Carta Capital é gente perdão, boa. Perdão. A Carta Capital não sei como é que entrou aí. É um absurdo, né? Mas acorrentam os pés e as mãos do Sérgio Cabral para um espetáculo televisivo. Minha gente, não é assim. Isso é volta a uma situação medieval. É a Santa Inquisição. Não tem nenhum cabimento. Sérgio preso, corretíssimo. Não, e a investigação que pela fizeram, cintura, mais correta, pela cintura, pela mão e pelo perna, pé. É uma coisa... Loucura total. Loucura total. E a gente perderam o controle. Como, e senador? Aqueles meninos da Polícia Federal com balaclava na cabeça. Sim. Aliás, as fotografias que mostraram famosas depois... Toca-ninjas, para quem não sabe o que é a balaclava. Balaclava é aquela máscara de lã. Toca-ninja, né? Que é molecada... Vestido de ninja, armados com armas de calibre pesadíssimo. Não fizeram isso com o Cunha. Por quê? O Cunha era só corrupto, não era nacionalista. Ele era um corrupto entreguista. Então ele merece uma consideração especial desses liberais que se embutiram no Ministério Público, na polícia e no judiciário. Para terminar, porque eu sei que o senhor quer almoçar, o senhor já tem um compromisso marcado, foi muito gentil de conversar aqui com a gente. Tem muita gente mandando mensagem, eu não consegui dialogar. Está lá o Pardal. O Pardal está nos assistindo da Alemanha, como eu conheço ele, sei que ele está em Berlim. Pardal, um grande abraço. Adri de Lorenzo. Senador, para encerrar, qual a sua expectativa para o dia seguinte, ou seja, para o depois do amanhã? A minha expectativa é mais consistente. A minha expectativa é com essa manifestação de indignação do Brasil inteiro aqui em Porto Alegre, para mostrar que a condenação do Lula é inaceitável, porque nós não estamos aqui defendendo o Lula, nós estamos defendendo a democracia no Brasil e o direito do povo brasileiro decidir esta parada do liberalismo entreguista ou com uma proposta nacionalista numa frente ampla pelo voto. Quem tem que resolver isso é o povo brasileiro. Por que eles não apresentam a um processo eleitoral essas loucuras todas que estão fazendo com o país? Essa entreguismo agenda, né? Absoluto, fim do Estado Social, demolição do Estado Nacional e uma política de uma crueldade sem limites. O Lula hoje é o ponto de apoio que nós temos para colocar uma alavanca e reverter esse processo todo. Pelas suas qualidades, eu conheço as suas qualidades, conheço o seu defeito, sou amigo do Lula há muito tempo. E fui oposição ao seu governo, ao Meirelles e ao governo da Dilma com o Joaquim Levy. Mas o Lula hoje é o ponto de apoio que nós temos em função da sua popularidade, do que aprendeu, com os seus erros, com os seus acertos, para reverter esse processo de destruição do Brasil. Isso não é mais tolerável. E se nós não vencermos essa luta no processo democrático,
sem sombra de dúvida, estaremos jogando o Brasil num processo, lamentavelmente, de guerra civil, de revolta incontrolada de uma população que não será escravizada, que já conheceu os avanços sociais do mundo ocidental, o trabalhismo do Getúlio Vargas, a nossa CLT, e não vai ser meia dúzia de economistas vinculados a bancos contando essa conversa mole de liberalismo econômico que vai escravizar o povo brasileiro. Nós estamos aqui não pelo Lula, então pela democracia, pelo direito do povo estabelecer o tipo de sociedade, de governo, de administração e de política econômica que deseja para o Brasil. E pelo Lula também, porque ele é absolutamente inocente dessa asneira brutal que é esse processo que envolve esse triplex ridículo de um presidente da 6ª ou 7ª potência do mundo, economicamente, se envolver numa jogada absurda dessa. Me perdoa, você, Rovai, e os que não concordam conosco. Você que nos escuta, que não suporta o Lula, participe desse processo da mesma maneira, porque não é o Lula que você está defendendo a fim e a cabo. É a democracia e o direito do povo estabelecer os caminhos do Brasil. Muito obrigado, senador Requião. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí nesses minutos de entrevista. A gente vai ficar aqui de hoje até o final do dia de amanhã. O Ivan Longo já estava na Assembleia Legislativa, onde acabou a luz, até ninguém sabe se acabou, por que acabou, mas aqui o senador está dizendo, não, mas é o Adão Preto que é o presidente da Assembleia Legislativa. Adão não é o Edgar Preto. Edgar o Adão Preto, era o pai. Verdade. O Edgar, então, que é uma pessoa que tem uma trajetória, inclusive ligada às lutas sociais aqui do Sul, Adão Preto, filho provavelmente também. Então, enfim, mas a gente vai estar aqui, vai estar entrando ao vivo, vai estar conversando com vocês, vai estar fazendo a matéria. Eu quero agradecer ao Requião e vamos então à luta e parabéns e obrigado aí pelo carinho de nos atender. É o que nós podemos fazer, demonstrar com toda clareza a nossa insatisfação e a defesa do direito democrático dos caminhos do Brasil ser decidido pelos brasileiros. É a devolução do país aos brasileiros e o restabelecimento da dignidade nacional. E você já é candidato a governador do Paraná, né? Eu sou candidato a governador, sou presidente do PMDB do Paraná, um PMDB que não se enquadrou nesse processo intriguista do PMDB nacional, mas antes de tudo eu sou um militante da democracia. Eu não coloco projetos eleitorais acima dos interesses do Brasil nesse momento. Posso não ser candidato a nada, mas estarei na rua com os brasileiros informados, politicamente informados, na defesa da democracia e do direito do povo estabelecer pelo voto popular os seus destinos. Muito obrigado, eleição, muito obrigado. Sem eleição. Muito obrigado a todos aí. Vamos concluindo aqui a nossa entrevista.